Revisão da vida toda e eu vou te explicar nessa live o que pode mudar tudo na decisão do STF. Pessoal, eu fiz um vídeo esses dias no estacionamento do STF, saindo de mais um dia de trabalho, e aí eu mostrei para vocês uma mudança aqui no site do STF que eu não tinha visto ninguém comentando e que pode fazer total diferença. E aí algumas pessoas compreenderam, mas algumas pessoas ficaram em dúvida. Então vocês sabem, quando eu estou no carro, eu não tenho um roteiro certinho, eu não tenho como mostrar na tela. Então eu estou fazendo essa live e já aproveitando as dúvidas que foram enviadas. Então, sem perder tempo, eu só peço para você se inscrever nesse canal e comentar se o áudio está bom, está ruim, está alto, está baixa, a qualidade. Pode comentar, pode ser sincero, eu estou investindo no canal, só que aí quando a gente coloca um microfone novo, troca câmera, computador, tem que ir ajustando aos poucos, tá certo? O mais importante é a informação e essa informação você vai ter. Pessoal, vamos só lembrar a última decisão que foi proferida no tema 1102 da revisão da vida toda. Atenção, decisão. Após o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acolhia em parte os embargos de declaração unicamente para modular os efeitos da tese. Então, já guarde isso aqui na sua cabeça, pessoal. A única coisa aqui que foi deferida no voto, ainda não é oficial, é a modulação de efeitos. Todos os outros pedidos do INSS esquece, tá? Mas beleza, modulação de efeitos para que se exclua do entendimento fixado no tema, né? A revisão de benefícios previdenciários já extintos, ou seja, benefícios que não originaram outro benefício. Então, nesse caso, no nosso entender, pensão por morte mantém dentro da revisão da vida toda. B. Revisão retroativa, os atrasados de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado e aplicam-se às próximas parcelas a cláusulas rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas observando-se a tese fixada neste leading case. Essa cláusula diz basicamente que as coisas são regidas ao seu tempo, né, pelas regras e leis que estavam vigentes ao seu tempo. Isso aqui respeita as decisões com trânsito em julgado, só que isso aqui já não vai aplicar para tantas pessoas assim, até porque ele fez a ressalva que depois as próximas parcelas serão corrigidas também a partir da data do julgamento do mérito, então isso aqui também não é um grande problema. E aí depois pediu vista o ministro Cristiano Zanin e a ministra Rosa Weber antecipou o voto, então está válido o voto da ministra Rosa Weber, já aposentada, para acolher em parte os embargos de declaração e também unicamente para modular os efeitos para que se exclua do entendimento fixado. 1. Revisão de benefícios previdenciários já extintos, assim como também votou o ministro Alexandre de Moraes. 2. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento na tese firmada neste recurso extraordinário contra decisões que tenham transitado em julgado antes de 17/12 de 2019. E 3. O pagamento de diferença de valores anteriores a 17/12 de 2019, ressalvados os processos já ajuizados até 26/6 de 2019. Então, aqui a gente está vendo, né? É oficial, está no site do STF. Muita gente veio comentar: não, doutor Nakamura, você entendeu errado o voto da ministra Rosa Weber. Entendi errado, né? Pois é, está aqui, né, no site do STF. Não que eu não possa cometer erros. Posso, e eu vou ser o primeiro a vir aqui, pessoal, entendi errado e tudo mais. Mas não foi o caso, né? Então, só que, assim, uma coisa a gente realmente vê que não tinha ficado claro esse voto, depois alterar o texto. Ok, isso aqui você já sabe, apesar de talvez já ter esquecido, porque já faz tempo esse pedido de vista, que já vai completar aí quase os 90 dias, né? Daqui a pouquinho já vai completar os 90 dias. O que eu trouxe lá direto do estacionamento do STF que não ficou claro para algumas pessoas? Pessoal, foi isso aqui. Isso aqui também é do site do STF, também é do tema 1102, ok? Aí eu até dei risada, né? A data prevista para o final do julgamento era 27 de agosto de 2020, pessoal. Data prevista de fim. Olha aí, pessoal. Beleza. Aí tem questão constitucional, questão constitucional, né? O ministro Edson Fachin falou que não haveria questão constitucional, ou seja, a decisão do STJ é que deveria prevalecer, né? Mas, beleza, o pessoal achou que tem que haver mesmo.
Aí, uma vez que há, então, questão constitucional, aí todo mundo acredita que realmente tem que haver a repercussão geral. O que é isso? É que esse processo vai valer para todos os outros processos judiciais em andamento. Ou seja, não vale para pedidos administrativos. O INSS não está vinculado na via administrativa. Ele só está vinculado quando você entra com o processo judicial e pede a condenação. E aqui é que eu mostrei o que ninguém havia falado até então. Uma reafirmação de jurisprudência. Isso aqui faz total diferença na modulação de efeitos. Por quê? Porque, mostrei aqui para vocês. A única coisa que os ministros decidiram aqui, né, acolher do pedido do INSS é modulação de efeitos. O resto afastou tudo. Cada um entendeu de uma forma, mas grave isso. Unicamente, né, eu grifei aqui 2 vezes. Unicamente para modular os efeitos. E aqui também, a ministra Rosa Weber antecipou seu voto para unicamente modular os efeitos. Ok, guarda essa informação por enquanto, independente do que cada um entendeu. Aí a gente tem reafirmação de jurisprudência. Os ministros entenderam que não houve reafirmação de jurisprudência. Guarde também essa informação. E agora a gente vai ver sobre a modulação de efeitos, porque isso aqui pode mudar tudo. E aí, se você não acredita em mim, procura aí no Google modulação de efeitos. Eu, inclusive, né, ressalto aqui essa bela obra do Dr. Cláudio Tessari, Modulação dos Efeitos no STF. Tem até um livro sobre isso, de tanto assunto que isso pode gerar, pessoal. Então, realmente, não estou falando para você comprar esse livro. Claro, se puder, né, compra, beleza, editora Juspodium. Mas o que eu quero salientar é que é um tema complexo, é um tema atual, é um tema que vem mudando, e para isso também eu trouxe a apresentação do Dr. José Péricles Pereira de Souza. Ele que é procurador da Fazenda Nacional, ele é doutorando em Direito e Sociologia pela Universidade de Coimbra, ele é mestre em Direito Constitucional pela Federal do Ceará e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Então, dado os devidos créditos, a gente vai verificar aqui só uma pequena parte dessa apresentação para, às vezes você não acredita em mim, então está aqui, né, um doutorando, um procurador da Fazenda, e a gente vai ver também um trecho dos artigos que ele trouxe. Olha só que interessante, pessoal. O que é modular? É criar uma forma diferenciada ou específica de levar a efeito uma decisão. Né? Então, é o fenômeno de dispor sobre o passado ou futuro, sobre as consequências de uma decisão. Então, ele já começa brilhantemente dizendo: esse debate de modulação de efeitos não se restringe só ao Poder Judiciário. Então, o Poder Executivo ele também modula decisões. Por exemplo, medida provisória, o reajuste do servidor vai ser só daqui para frente, vai ser só daqui a um tempo. Isso pode acontecer. E o Poder Legislativo também, quando ele estabelece uma vacatio legis, ou seja, ele cria uma lei, só que ele fala, vai valer só daqui para frente ou daqui depois de um tempo. Ele também está fazendo uma modulação. Ok, entendi, doutor, já entendi que modulação de efeitos realmente acontece, está todo mundo fazendo. Mas, no Poder Judiciário, o que a gente tem? Ele já discutiu isso aqui antes de abril de 2014, antes do novo Código de Processo Civil, que veio em 2015, né? E aí, no CPC de 2015, Código de Processo Civil, veio ali artigos 927, parágrafo 3º e 928. Eu não vou ficar lendo artigo assim que não seja necessário, eu só quero que você entenda que a modulação de efeitos surgiu primeiro lá na Lei 9.868 de 99, e aí ela conferia uma exclusividade para o STF, só que desde 2015 não está mais exclusivo, não é só o STF que pode fazer modulação de efeitos. Beleza, então temos até um exemplo, né, de um juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, um tribunal que eu tenho grande carinho porque meu pai foi juiz e se aposentou por esse tribunal, mas não foi ele que deu essa decisão, foi um outro juiz que ele estava julgando, né, uma investigação sobre máfia do ônibus e não sei o que, e poderia ter ali alguma coisa estranha. E ele falou, não, essa licitação está errada, vamos fazer de novo, tem que fazer tudo de novo a licitação. Só que se ele bloqueasse os ônibus já no dia seguinte, rapaz, ia complicar para os trabalhadores, ia ser sem aviso, sem nada. Então ele fez a modulação de efeitos para limitar, falou, não, peraí, está suspensa a licitação, só que
vamos manter a operação dos ônibus aí por mais um período, até que tudo possa ser esclarecido, para não prejudicar a população. Então, com esse exemplo, quem é de Brasília, né, lembra dessa história aí da investigação dos ônibus, da licitação e tudo mais. Eu quero dizer que desde um juiz de primeiro grau, ele pode limitar essa decisão. Mas veja, nesse exemplo que eu dei, havia um interesse social, né? Havia também uma questão de segurança jurídica. Ok. E nessa decisão do STF? Continua acompanhando. Olha aí, STJ, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça também podem fazer modulação de efeitos. Agora, quando houver uma alteração jurisprudencial, olha o que o artigo 927 diz. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante, ou seja, jurisprudência, né, coletânea de decisões dos tribunais, como que determinados tribunais vêm decidindo. Então, quando há uma mudança de jurisprudência, aí pode haver modulação de efeitos se tiver interesse social e segurança jurídica. Ok. Espera aí, doutor. Então, tem que ter alteração de jurisprudência. E o que estava escrito lá mesmo? Reafirmação de jurisprudência. Não. Ok. Aí o artigo aqui continua, né? É muito interessante, mas a gente não vai se aprofundar porque ele traz outros exemplos aqui do STF, gente que ficou esperando para entrar com a ação, depois não recebeu. Ele fala de outros países. Então é realmente muito interessante o artigo aqui, fala de outros temas, mas ele aí, né, vai se aprofundando em outros tópicos. Eu só queria mostrar para vocês esses artigos do Código de Processo Civil, inclusive trazidos aí por um doutorando e um procurador da Fazenda. Pessoal, aí a gente tem o seguinte, então. É quando mudar a jurisprudência, né? Ok. Ou quando declarar a inconstitucionalidade. Lembra da lei de 99? Só que a gente não tem declaração de inconstitucionalidade. Isso seria, por exemplo, na correção do FGTS, que é uma ADI. Os ministros em plenário disseram que não houve declaração de inconstitucionalidade, porque se houvesse, teria que retornar para a STJ, mas não houve. Tanto é que eles decidiram. Então, se eles decidiram, eles falaram, não é que houve a declaração de inconstitucionalidade. O problema não estava em uma lei inconstitucional. Não. A lei é boa. Tanto é que a lei traz a regra de 80% das melhores contribuições. Ela exclui as 20% menores contribuições para fins de cálculo, não para fins de tempo de contribuição, e sobre todo o período contributivo, sobre tudo que você contribuiu. Então a lei não é ruim. Qual que foi o problema? O problema foi a interpretação do INSS em aplicar só uma regra, sendo que tinha duas regras de cálculo. Ok. Então, se não há declaração de inconstitucionalidade, uma das hipóteses de modulação de efeitos, que autorizaria a modulação de efeitos, já caiu por terra. Doutor, mas por que está havendo modulação de efeitos? Bom, se não está tendo declaração de inconstitucionalidade, então a gente tem que interpretar se está tendo uma mudança de jurisprudência, que eu mostrei o artigo 927 do Código de Processo Civil para vocês. Está tendo mudança de jurisprudência? Bom, os ministros disseram que não há uma reafirmação de jurisprudência. Eles entendem que não há, né, uma confirmação de uma jurisprudência anterior. Se fosse para ter alguma questão assim do STF entender que já julgou algo parecido, seria o julgamento lá de 2013 do direito ao melhor benefício. O STF disse o seguinte, olha, se o segurado cumprir mais de um requisito, ele pode postergar, ele pode pedir depois a aposentadoria e aí enquadrar em outra regra melhor. Ele vai ter direito ao melhor benefício ao qual ele cumprir os requisitos. A gente faz isso até hoje no planejamento previdenciário. Tem gente que, se esperar mais alguns meses, pode enquadrar em outra regra. Muito melhor. E o STF já autorizou isso. Beleza, direito ao melhor benefício. Se você enquadrar em mais de uma regra, você pode escolher a regra mais vantajosa. Isso nos parece muito com a revisão da vida toda, pessoal. Você enquadrava em mais de uma regra,
Só que foi o INSS que não permitiu você, né, aplicar a regra mais vantajosa. E essa diferença, pelo jeito, realmente muda tudo aqui para o STF. Por quê? Porque, diferente do julgamento de 2013, né, do direito ao melhor benefício, você podia escolher. E o STF confirmou que você podia escolher. Aqui na revisão da vida toda, você não podia escolher. Ou seja, pessoal, há, na verdade, uma criação de direito. Há uma criação de jurisprudência, porque o STF está falando aqui que eles não estão reafirmando o julgamento de 2013. É um novo julgamento e está aqui criando uma jurisprudência. Ok. Mas se há uma criação de direito, então o INSS ele nem permitia você incluir as contribuições anteriores a 94. Ele nem permitia isso. Ao nosso ver, se há uma criação de jurisprudência, além de não poder ter a modulação de efeitos, isso gera um impacto diretamente na questão de decadência, pessoal. Porque pensa assim, a decadência é para proteger o sistema, proteger o INSS daquele aposentado que dormiu no ponto. Demorou 10 anos para correr atrás? Não vai ter direito. Tá, a lei diz isso, ok. Agora, quando você nem sequer tinha a opção de exercer o seu direito, então você não dormiu no ponto. Você estava sendo bloqueado de exercer esse direito. E vem o STF, então, né, dizendo, não há reafirmação de jurisprudência. Opa, então há uma criação de jurisprudência aqui. É nítido, é claro, beleza. Há também uma criação do direito de incluir as contribuições anteriores a 94. Eu entendo, pessoal, também que isso aqui pode gerar pano para manga para mais um embargo de declaração. Se você não sabe, não é só um embargo que pode acontecer. Eu já trouxe um processo que haviam 4 embargos de declaração, um sobre o outro, um depois do outro, além de 2 agravos. Isso pode acontecer. É um caminho para a questão de decadência, sim. Também abre brecha, né, para haver mais discussões. Mas nessa live aqui, nesse dia de hoje, eu quero que você entenda que as duas hipóteses de modulação de efeitos não se encontram no julgamento. Não pode sequer ter modulação de efeitos. Ou os ministros do STF vão modular como bem entenderem, quando bem entenderem. Porque se a lei fala que pode haver modulação de efeitos quando tiver declaração de inconstitucionalidade, não há, nesse caso. E pode haver também modulação de efeitos quando houver alteração de jurisprudência e também não há. Então, peraí. Então, como é que está havendo modulação de efeitos? E o pior, né? Falando de prescrição, falando de valores retroativos, e quem decide prescrição é o STJ. Por quê? Porque é uma matéria infraconstitucional. A prescrição e decadência não está na Constituição, ela está na lei. É uma lei federal, sim, é uma lei que se aplica a todos, sim, mas é uma lei abaixo da Constituição. Então, é matéria de competência do STJ, pessoal. E o STJ não fez essas ressalvas. Então, olha aí, Aldo Brandão, Dr. Nakamura, estamos ansiosos na expectativa da solução imediata da revisão da vida toda, que Deus coloque a mão na cabeça desses ministros e nossos direitos sejam respeitados. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembrando aqui, né, pessoal, o WhatsApp oficial aqui para você dar entrada pelo nosso escritório, com alguém que realmente está atuando aí há mais de 11 anos pelos direitos dos trabalhadores aposentados. WhatsApp 44998683378, ou você clica no link do comentário fixado. A gente tem o WhatsApp de Brasília, mas a gente está deixando para quem já é cliente. Olha aí, Hélio Vieira, obrigado, Dr. Nakamura, pelas suas orientações e seu empenho a favor de todos nós aposentados e pensionistas, e que Deus os abençoe poderosamente hoje e sempre junto aos seus. Muito obrigado, Sr. Hélio, amém. Deus te abençoe também. Jorge Alberto, bom dia, Dr. Nakamura, tenho 71 anos, aposentado desde 2017 e de sã consciência. Imagina estar havendo algo muito estranho no STF, que não sei o que é.
mas o objetivo é só um, o de lesar novamente quem já foi roubado no seu benefício. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado, senhor Jorge Alberto, colocando na tela aí a voz dos aposentados. Então, STF, ouça a voz dos aposentados. Eu agradeço você que está inscrito nesse canal. Alcançamos 150 mil amigos aqui no YouTube, então eu fico muito feliz que você esteja gostando do nosso trabalho. É claro, na teoria, eu nem queria precisar existir, né? O advogado previdenciarista ele só existe porque o INSS vem lesando os aposentados. Na teoria, era melhor que ninguém estivesse passando por esse pesadelo. Mas o INSS fez o que fez, estamos aqui para corrigir essa injustiça. E você vai receber em vida tudo que lhe é devido. Eu creio e eu estou lutando para isso. E eu tenho certeza que você também faz parte dessa luta. Então, se você assistiu o vídeo, essa live aqui até o final, comenta: eu faço parte dessa luta. Eu quero a revisão da vida toda já. Já, pessoal, com um já maiúsculo, não é modular efeito, vai, não sei o que, é depois de 2030, é depois de 2040, o INSS vai pagar depois dos aposentados morrerem. Para com isso, é agora, é já. Você contribuiu, você merece receber. Que Deus te abençoe grandemente, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.